Olá pessoal, eu venho aqui agora neste momento para trazer aqui algumas coisas para vocês que já é passado da hora já de ser falado. Eu já venho guardando, segurando, esperando o momento há muitos anos. É sempre aquela coisa, né? Não é hora de falar, não é hora de trazer, tem que esperar um momento. Mas já tá mais do que na hora. E o que me traz a fazer isso agora neste momento também, inclusive, é as coisas que ocorrem, que acontecem. Então, eu vou dizer. Então, eu vou falar. E nada vai me calar. Porque tentam, a todo custo, fazer isso. Mas irei fazer. Perante essa gravação desse vídeo, terá barulhos, né? Alguma coisa ou outra acontecendo. Não consigo estar em um local mais tranquilo para fazer, então vamos fazer como dá, né? Da forma que se pode ser feito. O importante é fazer. Então o negócio é o seguinte, né? Eu venho aqui, falo alguma coisa ou outra, trago pra vocês. Era pra estar fazendo isso com mais frequência, mas infelizmente no momento não dá. Não é sempre que dá. Há uns 2 dias eu estava sentindo muito de fazer isso aqui. Não era pra estar sendo feita agora, neste exato momento. Era pra ter sido feito alguns dias atrás. Ocorreram coisas, situações ao qual não deu pra fazer. Mas assim que surge uma oportunidade, eu faço. Não importa como, né? Porque eu não deixo nada me parar, me impedir, como tentam a todo tempo, a todo instante. Mas estes que fazem isso sabem que não tem jeito. Não adianta. Então, o negócio é o seguinte. Eu vim falar um pouco sobre mim, porque sobre tudo que envolve, né? Eu, quando criança, desde meu nascimento, já venho travando lutas e lutas aí, batalhas com as trevas, né? Com as trevas. E eles que sempre fazem tudo, uma coisa e outra, todo instante, a cada segundo. Entendeu? Então, assim, desde meu nascimento, eu sempre fui uma pessoa voltada para a espiritualidade desde meu nascimento. Então, eu sempre carreguei isso comigo. Sempre carreguei isso comigo até hoje, muito forte, né? E as tentativas contra mim já ocorriam muito antes e até mesmo durante a gestação ao qual eu estava sendo ali, né, mantida ali durante a gestação quando ocorria, né? E já tentavam contra a minha vida, comigo ainda na barriga. Isso é até uma situação ao qual eu sempre soube que era tudo voltado ao espiritual. Sempre vivi mais no espiritual do que em terra. O meu corpo sempre esteve aqui, mas o meu espírito não. A minha mente, o meu ser não me mantinha aqui não. O meu corpo fica. Mesmo a hora que eu tô aqui, eu já não tô. Minha infância sempre foi assim, muito mais forte até.
Então, essa questão do meu nascimento, sempre tentavam trazer coisas para mim falar, coisas que não tinha nada a ver. Eu sempre soube que era espiritual, porque a espiritualidade me falava. Eles me falavam. Então, eu descobri, né? Eu tive aí essas informações, acesso. Então, as questões que estavam por trás do que ocorreu, do que aconteceu, inclusive eu já sei e vou tratar disso. Entendeu? Então, assim, são muitas tentativas na minha vida inteira. Tá? E quando eu era criança, eu já passei por muitas coisas para aprendizado e convivência com a espiritualidade, porque eu sempre convivi com eles desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Então eles estavam presentes a todo tempo e a todo instante comigo. E eu sempre estive muito ligada a Jesus. Eu sempre estive muito ligada a Ele, desde pequena. Sempre. Ele sempre esteve presente, eu sempre senti a presença dele, a energia dele comigo. Em todo canto, em todo lugar, na rua, em todo lugar que eu andava, ele sempre estava ali, presente. Ele sempre falava comigo dentro de mim. Ele sempre me ensinava, ele sempre me orientava. E eu sempre vivia com ele, como se fosse ele, a vida dele. Porque todas as coisas ocorriam e aconteciam comigo na minha vida semelhante a ele. Então ele sempre estava ali presente, me ensinando, me orientando, me explicando. As coisas aconteciam, só que ele estava do lado. E ele sempre me dava a mão, ele sempre falava comigo. Que tudo o que acontecesse eu não iria passar sozinho, porque ele estava junto. Todas as dores que eu sentisse, ele sentiria junto comigo. E que o pior dos piores nunca jamais iria acontecer comigo. Por mais duro que fosse o que viesse a acontecer, não seria o pior, porque ele não permitiria. Ele não deixaria. Porque ele estava ali. E o pior dos piores iriam sobrecair sobre ele primeiramente. E o que viesse a cair sobre mim seria só o mínimo. E ele sempre falava comigo todas as vezes. Aguenta firme, estou aqui. Vai passar. Sempre falava as coisas, tudo que eu precisava. Era quem me dava colo, era quem me dava abraço, quem me dava tudo. Tudo que eu sempre precisei nessa minha vida, ele me deu, ele fez por mim. Tudo eu sempre encontrei nele, sempre tive dele. Então o que eu tenho com ele, só nós entendemos. Eu conheço ele, sei como ele é, quem ele é, a proporção e dimensão do qual ele é, eu conheço. E ele está em mim, comigo até hoje, aprendo até hoje. E tudo que eu tive lá no início, sempre tive até hoje. É o que me mantém de pé. O que eu sou, quem eu sou, como eu sou, tudo como eu faço, como eu procedo, tudo o que eu tenho hoje vem dele. É ele que está à frente e acima, abaixo de Deus, claro, né? Mas ele sempre esteve. Sempre foi quem eu precisava ter para conversar para tudo. Quando eu era criança, eu sempre via, conversava, as coisas diversas aconteciam, diversas. E para mim,
era até um pouco difícil às vezes, porque eu tinha que lidar com tudo, com o espiritual, e sabia, né, de muitas coisas ali, mas que acontecia e tudo, só que era muito pra mim, porque eram muitas coisas diferenciadas ao mesmo tempo. Toda hora era uma coisa diferente. E eu sempre questionei eles, e eu sempre conversei com eles, e sempre foi essa coisa, essa união, essa comunhão, essa ligação. Porque eu sempre perguntava, eu sempre questionava, eu sempre tinha respostas, e eu sempre ia mais e mais e a fundo. E eles sabem que eu sou assim, sempre fui assim, eles já me conhecem. Porque eles conhecem todos nós, sabem quem nós somos. Então, eles foram com isso tudo me ensinando tudo o que eu precisava saber, estando aqui em terra, em relação a eles aqui, a forma deles atuarem aqui, agirem aqui, o trabalhar deles. Então, com tudo isso, desde a minha infância que iam ocorrendo, eles iriam me mostrando, me explicando, fazendo as coisas acontecer, me ensinando a ter calma, controle, tudo. E me ensinando principalmente como é que eles trabalham. Me ensinando para mim aprender a distinguir uma coisa da outra. A distinguir uma coisa da outra. A luz das trevas. Porque as trevas estavam ali presentes a todo tempo, a todo instante, mas a luz estava. Então eles me ensinavam para que eu pudesse aprender, saber as tramas e conhecer bem como que era um lado e outro. Então eu fui ensinada desde criança, desde muito criança, até desde os meus 3 anos de idade acima, em diante. E eu nunca tive medo, nunca, porque eu sabia quem estava comigo e eu sabia quem estava fazendo as coisas e me ensinando, cuidando de mim. Então eu nunca tive medo de nada. Principalmente em relação ao espiritual, eu não tenho medo, nunca tive. Hoje então, nada. Então, eu quando criança, eles me ensinavam. Eu falo que quem me criou aqui neste mundo, neste planeta, nesta dimensão, nesta esfera ao qual habitamos, por mais que tenhamos parentes, pai, mãe, em carne, quem me criou foi Deus, Jesus, porque sempre estiveram presentes a cada segundo da minha vida comigo, e a espiritualidade do todo, porque eu com eles todos somos uma unidade, porque eu conheço cada um, eu conheço eles, né? Eu convivi a minha vida inteira com eles, presentes. Assim como eu conheço o lado negativo também, e muito porque eles me ensinaram. Porque a luz me ensinou. E conforme eles, as trevas, faziam, a gente também aprende com eles, com o que eles fazem, né? A gente vive, a gente passa, então a gente aprende. Eu sempre fui muito aberta. Essa questão espiritual minha sempre foi muito aberta. Eu sempre fui muito atenta, de olho aberto, e não é olho físico somente. Então eu sempre estive atenta e sei, sinto tudo o que acontece. Eu, criança, já não conseguiam nem me enganar. As pessoas acham que me enganavam. As pessoas acham que faziam e tá tudo bem, aconteciam do jeito deles, mas sinto muito, mas não aconteciam não. Porque quem eu carrego, quem anda comigo,
não deixava. Enquanto um pensava em fazer algo, eu já sabia, eu estava lá na frente sabendo. Enquanto um já estava tramando fazer as coisas, eu já tinha era visto, já tinha sentido, já sabia, já tinha toda a informação. Eu só não abri a boca para falar. A depender da situação, então, para não deixar sem graça e não cortar o barato, eu ficava calada e só observava as coisas acontecer já preparada. Então, por isso que eu sempre fui quieta, observadora, calada na minha. Eu sou assim desde criança porque eu fui ensinada da forma ao qual eu fui criada, do qual eu vivi. E quem me criou e me fez assim foram eles. Porque quando eu precisava de tudo, era eles que davam para mim. Quem me criou, me forjou, me moldou e fez de quem eu sou e da forma que eu sou, foram eles. Então, independente e além da família de parente que eu tenha aqui em terra, a minha família espiritual são eles. A minha família que me criou e fez tudo por mim são eles, foram eles. A gente aprende sim com a família que a gente tem na matéria. Tá aí para nos conduzir, para poder nos receber, nos acolher, nos ensinar e nos encaminhar na direção, nos caminhos que a gente tem que fazer. Esse é o papel dos parentes, né? Da família. Mas eu também fui criada pela minha família espiritual. Eu fui criada desde o primeiro momento de vida. Eles que sempre estiveram à frente e presente. O que eu não tive do físico, eu sempre tive deles. E muito mais, porque é isso que acontece. A gente tem tudo deles e não tem nada do físico. É ilusão achar que você tem tudo daqui, que você encontra tudo aqui e que tudo aqui vai te preencher e satisfazer, porque não vai. A matéria não tem essa capacidade do qual eles têm. Então eu vivi muitas coisas, diversas coisas, ao qual as pessoas nem entendem, nem imaginam. Nem sonham, não passam nem sonho. Não conseguem nem imaginar. Tem coisa que não dá, não cabe nem nada. Então eu sempre convivi com eles de todas as formas, todas as maneiras. E aonde eles também estão muito presentes, o qual nos fornece muita energia e coisas boas na natureza. Então eu sempre gostei muito da natureza. É uma coisa que eu amo, porque é ali que eu encontro eles também, em todo lugar. Mas a natureza é algo puro, né? Tem vida, tem energia e pureza. Então, tudo que é puro é onde eles mais se encontram. Porque a energia pura se encontra em lugar puro. Então, ali eu sempre, quando era nova, gostava de ir pra cemitério. Eu ia pra cemitério todos os dias, em alguns momentos, né? Eu ia ali, passei aí muitos dias, todos os dias no horário certo, porque tinha horário certo pra isso. Eu ia pro cemitério, porque quem anda comigo, quem eu carrego, quem eu tenho, a família toda que eu tenho, no geral, do universo, da espiritualidade do todo, independente se é fulano ou ciclano ou beltrano. Quem eu tenho faz as coisas acontecer. Então, me levavam pra lá, sempre no mesmo horário.
Eu até passava por uma pedra para pular o muro. O muro era baixo, subia na pedra, pulava o muro para ir pro cemitério. Só que eu ia pro cemitério e não tinha noção, não sabia o que eles queriam comigo ali. Por que eu estava sendo levada ali. Mas eu gostava. Me sentia bem, eu não me sentia mal lá dentro. Então eu ia, andava, passava com respeito. Porque desde criança eu sempre tive respeito por tudo. Porque como eu convivia com a espiritualidade, então eles me ensinavam de tudo. Eu nunca levei a vida na brincadeira, como muitos levam e todas as pessoas levam, até aqueles já de idade suficiente para ter maturidade, que nem tem maturidade. E eu, uma mera criança, uma simples criança, já levava a vida a sério, com respeito. Porque o que eu vivia era totalmente diferente do que vocês viviam e vivem até hoje. O que eu vivo é diferente. Então, eu ia todos os dias. Eles falavam comigo, ficavam falando na minha cabeça para poder ir. Eles não me deixavam em paz enquanto eu não ia. Eles ficavam o tempo inteiro. Aí ficava eu debatendo com eles. Mas aí eu ia. Só que chegou um certo ponto que eu tive que cortar. Porque já estavam ocorrendo coisas não em relação a eles, mas na matéria ao qual não ia dar para prosseguir. Então eu sempre chegava para eles e falava as coisas normalmente, como eu converso com as pessoas da matéria normalmente. Porque eu não sei o que as pessoas pensam em relação à espiritualidade, em relação a Deus e a Jesus, e achar que você não pode parar para conversar e tratar eles normalmente. Eu sempre tive isso com eles. Conversar com eles, tratar as coisas normalmente. Normal. Como se conversa e fala com as pessoas normal. Então, eu, quando vi que já não dava mais, eu já barrei. Parei, conversei, falei a situação que já não dava para continuar. E de fato não dava mesmo. E mostrei a situação e conversei com eles. E aí então foi encerrado, eu encerrei. Então aí eu passei a não ir mais pro cemitério, né? Quando eu ia até escondido. As pessoas nem me achavam. Quando dava por fé, por mim, ficava acho que me procurando, não me achava em lugar nenhum. E aí quando eu simplesmente aparecia, era aquilo ali mesmo. Mas aí depois fui descoberta, poder estar indo pra lá e tudo, e né? E aí eu fui pela última vez lá e não tinha ido mais. Só que eu não chegava no cemitério fazendo bagunça, eu não chegava no cemitério pulando dentro das covas, eu não chegava no cemitério fazendo nada. Simplesmente, às vezes, a minha presença, eles queriam minha presença lá, que eu estivesse ali dentro. Eu orava, né? E ficava ali, andando, sentindo ali o ambiente. E depois eu ia embora. E é um lugar que eu gosto, inclusive. É um lugar ao qual eu tenho uma visão totalmente diferente. Tenho muito respeito. E só a gente que conhece esse meio, essa coisa toda da espiritualidade, a gente sabe, a gente entende o que é isso, como é ali o ambiente. É onde se aprende muito, é onde tudo acontece, é ali. Então, eu sempre fui uma criança assim, vendo as coisas acontecerem ali e aprendendo, sentindo tudo. E muitas das vezes eu tinha que estar freando eles. Eu freava.
Falava, não, vamos com calma, porque dessa forma não dá. E eu agia assim mesmo, a gente agia assim tranquilamente, normalmente, gente. Não tem essa coisa de que, ai, fresco. Não, não tem. É a intimidade, a liberdade que você tem com eles. É aquela comunhão que você tem com eles. De como se você estivesse ali com o pai, com a mãe, com a família, realmente. Porque eles são família da gente, espiritual, né? A nossa verdadeira família. Então, simplesmente agir assim, como família, né? E o que eu fico olhando e observando é que hoje aqui na matéria o ser humano querem se impor melhor do que o outro, e quando alguém tem que abrir a boca para falar e dizer algo, que se sente ofendido, que não pode, que é falta de respeito e tudo mais. Calma aí. Jesus, Deus, a espiritualidade não age desta forma. Por que que vocês vão agir dessa forma? Se com eles, eu digo que a minha relação com eles é assim. O que eles dizem, tudo eu questiono. O que eles fazem, tudo eu questiono. E eles sabem que não tem falta de respeito, que não tem nada de ruim dentro de mim. Eles conhecem meu coração e a minha mente, tudo em mim. Então eles não se sentem ofendidos ao qual eu vou conversar, ao qual eu vou questionar. Até pelo contrário, a gente pensa igual, sente igual. A linha de raciocínio e pensamento é a mesma. Agora na matéria é tão complicado, né? Tudo é tão difícil, né? A mentalidade do ser humano é tão complicado. Então, quando criança, as coisas aconteciam o tempo todo. Eu era atacada o tempo todo. Eu era perseguida o tempo todo, eu era atacada o tempo todo. As trevas ficavam em cima o tempo todo. Perturbava mesmo. Só que eu sempre bati de frente. Eu sempre bati de frente, eu nunca tive medo. E eles mesmos sabem disso. E eles conhecem, eles sabem. Então, eu sempre me senti como se eu estivesse sendo escondida. E eu sempre questionava isso. Por quê? Por que eu tinha que ficar escondida? Por que eu sempre tinha que ficar quieta, calada? Não falar muito, principalmente da questão espiritual. Eu sabia, eles me falavam que as pessoas na época não iriam entender. Que antes, lá na minha infância, comparado a hoje, não se falava tanto. O preconceito era maior. Então tudo que ocorria comigo eu tinha que carregar sozinha com eles. Era com eles que eu conversava, era com eles que eu desabafava, era com eles que eu fazia tudo. Tudo. E eles falavam pra mim, pra não falar muito, porque as pessoas não iriam entender. Não iriam ouvir e não iriam entender. Então, para me proteger, eu ficasse quieta, calada. E essas coisas todas voltadas pra mim, só quem sabe, quem conhece um pouquinho assim, é quem foi caminhando comigo ao longo da vida. Que foi vendo uma coisinha ou outra. Quem está comigo hoje, né? Então, mas nem a família, parente, ninguém sabe disso. Porque eu sempre tive que ficar quieta, calada. Não entende, não compreende. A mente não é fechada, é engessada, né? O véu é grande, é forte demais para poder, né, tampar. E aí não compreendem, né? Então, assim, eu sempre vivi escondida. Sempre escondida. Calada.
guardando as coisas, ao qual eu estou aqui agora falando. E tantas coisas durante essa minha vida inteira, até hoje, que ocorreram e aconteceram. E eu tendo que ficar quieta, né? Só que chega o momento de ser falado. E vai ser falado muitas coisas, né? O tempo de guardar acabou. Então, eu sempre vivi muitas coisas, muitas lutas e batalhas espirituais. Minha vida inteira. Quem olha e vê pra gente, nem sabe nem imagina. É onde eu até falo, querer estar no meu lugar, ninguém quer. Ficar meia hora no meu lugarzinho aqui, ninguém quer. Mas fazer as coisas, aí quer fazer de mão cheia, né? Querer fazer as coisas, quer. Ter inveja, querem. Tem demais, né? Agora, está no meu lugar, por que não vem ficar e ocupar no meu lugar? Veste minha roupa, calça meus sapatos. Vem viver a minha vida. Depois vocês me contam. Depois me fala. Tá? Então, é muitas batalhas. Sempre foi desde criança, muitas lutas. Só que eu passei por tudo que eu passei com eles, comigo. Tudo que eu passei foi com eles, comigo. E eles me ensinando como lidar com tudo. O que fazer e como proceder aos tipos de situação. E eu lhes garanto, é tudo diferente ao qual vocês fazem. É tudo diferente ao qual vocês fazem. Jesus sempre esteve presente comigo, ele sempre me ensinou a fazer como ele, a viver como ele, a andar como ele, no caminho, nos passos dele, a fazer tudo como ele faria e como ele fez. Então, tudo que é em relação a ele, ele me ensinou. Eu e ele sempre estivemos ligados toda a vida, até hoje. E cada dia só aumenta mais e mais. Então, é desta forma, né? E realmente eu estive no campo minado, né? É onde que você passa por muitas coisas, perde muitas coisas. Então, ao longo dessa vida, a gente perde muito, a gente perde tudo praticamente. A gente acaba perdendo muitas coisas porque tem muitos sacrifícios. Tem muitos sacrifícios onde a gente tem que proteger pessoas. Sempre ele pensando no outro, proteção, cuidado. Porque se a gente está sendo capacitado, se a gente está aprendendo a fazer as coisas, a gente tem que agir conforme precisa. Para poupar, para ensinar e para proteger. Né? E a gente ainda tem que cuidar muito pra gente, né? Da gente. Porque é muita coisa pra cabeça. Imagina aí desde criança. Só que quando a gente tem eles e vive como eles ensinam e a gente consegue tudo. Então eu sempre vivi o espiritual. O meu corpo sempre esteve na matéria. Eu nunca consegui me adaptar à matéria. Porque eu sempre me adaptei mais no espiritual. Sempre. E ele está constantemente presente na matéria, a todo tempo, a todo instante. As pessoas, vocês não veem, vocês não se dão conta disso. Vocês não se dão conta disso, mas vocês vivem o espiritual e matéria ao mesmo tempo, só não conseguem equilibrar as duas coisas. Não dão conta das duas coisas. Já não dá conta de uma, não vai dar nem de duas. Né? Não dá conta nem da matéria mesmo, que é até mais fácil. E no lado mais difícil, que é o espiritual, não dá conta.
Então, pelo fato de eu sempre ter sentido que eu estava sendo escondida, que eles estavam me mantendo ali, e era muita, muita proteção, porque eles estavam o tempo todo. E sim, porque eu era atacada todo o tempo e tentavam atacar de todas as formas, até a minha saúde, tirar a minha vida. E eles não deixavam, eles não permitiam. E aqui estou eu, né? Então era coisas e situações que o médico não resolvia. Nada da medicina terrena, física, não resolvia. E todos os meus casos que resolve é o espiritual. Até hoje. Então, esses ataques, perseguições, vêm de todos os lados, de todas as formas. E sempre com um único motivo e objetivo, ao qual hoje eu sei. E ao longo do tempo da vida, a gente já percebe, a gente já imagina. E isso era pra impedir que eu estivesse aqui hoje falando, trazendo as coisas pra vocês. Que eu abrisse a boca, né? Então, assim, eu conheço muito bem as trevas. Conheço, assim como eu conheço a luz. E porque eu convivi com os dois lados. Porque enquanto as trevas te atacam, trama contra você e tenta contra a sua vida inteira, ela está ali atuando ao seu lado. Só que a luz também tá, então a gente convive com os dois lados. Enquanto um tenta contra o outro, te protege. Tá? Eu já vi coisas. E ainda vejo coisas ao qual a gente acha que a gente não vai nem ver. A gente surpreende. A gente acha que nunca vai surpreender. Que a gente já se surpreendeu com tudo, mas a gente não surpreende com tudo, não. A gente sempre se surpreende cada dia que as coisas acontecem. A gente fica de cara com o que a gente vê acontecer. Tá? Então, assim, minha vida nunca foi fácil. E eu sempre tendo que sobressair sobre tudo isso. Tá? Então, assim, todos aqueles que tentam fazer, pensar, agir contra mim, eu descubro. Não adianta fazerem nada, porque eu descubro. Eu descubro porque a quem eu carrego cuida de mim, me fala, me mostra. Sempre foi assim desde criança. Eu sempre via, sempre me falavam, me avisavam. E até hoje. Então, para aqueles que ficam servindo de marionete para as trevas, que ficam fazendo as coisas e acham que estão fazendo no oculto, inclusive, não tá não, porque eu sei, eu descubro as coisas, ao qual eu já sei tanto, e eu tô aqui. Estou aqui. Quem eu carrego cuida de mim, é a quem eu confio de olhos fechados, e eu não tenho medo de nada. As próprias trevas sabem que eu não tenho medo deles. Eu já ouvi da boca deles. Eu já convivi com eles, lado a lado, 24 horas por dia, muito tempo, porque treva, ele tem tempo sobrando para ficar o tempo todo ali usando as marionetes deles para servir de capacho para fazer o trabalho sujo, né? Então, a todo instante, a cada segundo, eles estão ali. Quando você menos espera, eles já estão ali presentes. A luz não tem tempo para ficar à toa desta forma.
A luz não fica, os espíritos de luz não ficam à sua disposição. Então, eu convivi durante muito tempo com as trevas. Aí, ouvi da boca deles, eles mesmos dizerem que eu não tenho medo de nada, como de fato eu não tenho, para passar por tudo que eu passei, para ver tudo que eu vi e viver tudo que eu vivi e vivo e vejo até hoje. Eu não tenho medo. Não tem nada e ninguém que possa vir me manipular, tomar o controle sobre mim. Por mais que tentem, como tem tentado durante essa vida inteira e de uns 2 anos pra cá, com mais força e mais tentativas, não vão conseguir, como não conseguiu até hoje. Nada do que as trevas fazem não tem êxito para eles. E é por isso que eles ficam furiosos e vêm com mais força. E vêm com mais força. Então, assim, não adianta. Podem fazer o que for. Não vai mudar quem eu sou. Não vai conseguir o que querem. Não vai tirar de mim o que querem. Porque eu, com Deus e Jesus, com a espiritualidade, somos um. Eu os conheço perfeitamente. E não há nada que vai mudar isso. Porque quando a gente conhece, a gente sabe e carrega dentro da gente. Então, não adianta. Não tem manipulação nenhuma que vá conseguir fazer isso comigo. De jeito nenhum. E as trevas acham que sabem fazer os jogos? Acham que sabem fazer as tramas? Eu fui bem ensinada. Eu fui bem ensinada a respeito de como lidar. Eu vivi a minha vida inteira para isso. Para me sobressair, para saber lidar e conduzir toda a situação. Então, acabam que tentam contra a pessoa errada. Tá mexendo com a pessoa errada. Mexem com a pessoa errada. Não sabem nem com quem tá mexendo. Na verdade, as trevas até que meio que sabem, né? Mas aqueles que são usados por eles não sabem. Não têm noção. Mas só que mesmo sabendo, tentam. Porque eles não querem parar, eles não importam. Se eles não podem fazer contra te tocar diretamente, eles tentam de várias formas. Usam pessoas, usam situações, usam coisas diversas para poder tentar te abalar, para tentar te derrubar, para tentar fazer algo, para te atingir de alguma forma. Só que, né, isso é porque não consegue fazer diretamente. Porque todas as tentativas de morte, tô eu aqui, né, viva, sobressair, né, todas as tentativas baixas e sujas que fazem. Olha eu aqui, estou aqui. E eu não vim para fazer trabalho sujo para vocês. Eu não vim fazer trabalho sujo para as trevas. E o que eles mais querem é isso. É por isso que eles tentam tanto contra. Porque eles querem a todo custo. E acham que eu tenho que trabalhar para eles, estar do lado deles. Mas eu não vou. Jamais. E podem ficar do jeito que for. Problema, não tenho nada com isso. Eu vim fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ser quem eu tenho que ser. Eu honro quem eu carrego. Eu honro quem eu tenho comigo, quem eu sou primeiramente. Porque quando a gente honra quem a gente honra a Deus. E a quem a gente carrega, quem a gente tem com a gente. Se eu sou um com Ele, e se somos um só com todo, honramos todos eles. E a maior riqueza que eu tenho são eles. Tudo que eu tenho na vida são eles.
Eu nunca me adaptei à Terra porque eu não gosto daqui. Eu não gosto da Terra. Eu não sou daqui, eu não vim daqui, a gente não vem daqui. Então, por que eu tenho que gostar e querer estar aqui? Eu estou aqui porque eu preciso, eu vim para fazer o que eu tenho que fazer. Então, somente por isso, quando eu era criança, quando eu era mais nova, eu questionei Jesus. Eu falei com ele, eu falei, me tira daqui, pelo amor de Deus. Me leva embora de volta. Por que você me jogou aqui? Por que você me trouxe pra cá? Eu não gosto daqui. Falei com ele. Falei, as pessoas aqui, essas pessoas todas à minha volta, ninguém aqui tem nada a ver comigo. Eles não são nada meus. Eles vão tudo fazer maldade comigo. Aqui é barulho, né? Mas o vídeo vai ser gravado. Porque quando pega pra fazer, acontece de tudo. Mas não tem problema. Porque não vai me parar, não. Então, como eu estava dizendo, eu falava pra ele que as pessoas à minha volta iriam fazer maldades comigo. Que ninguém ali gostava de mim. Que iriam fazer muitas coisas cruel. Que eu não queria estar aqui. Que este lugar não era minha casa, não me pertencia. Que eu tinha que estar aqui. Então ele disse pra mim que eu precisava estar, mesmo que eu não quisesse, não gostasse, mas que eu precisava estar. E em relação às pessoas, ele estaria comigo. Eu não estaria sozinha. Ele nunca queria me colocar aqui para me deixar sozinha. Que ele estaria junto, de mãos dadas. E que o pior do pior, como já foi dito, não iria acontecer. Então, em uma conversa como essa com ele, foi que eu pude aguentar, né? A presença dele na minha vida, junto comigo, é que me ajudou e me sustentou até hoje, que me faz ficar aqui. Eu não gosto, nunca me adaptei, não gosto da Terra, porque aqui não tem nada pra mim. O que é meu, o que me pertence, o que tem pra mim, tá lá no espiritual, tá lá no outro lado. Então, eu vivo e faço as coisas conforme tem que ser feitas. Porque eles fazem por mim e a gente tá aqui pra fazer o que precisa ser feito. Tanto eu quanto eles estamos juntos pra isso. Então nós vamos fazer. E aqueles que se colocam contra e tentam contra, só estão perdendo tempo. Porque não tem nada que vai me parar e me impedir. E vocês sabem do que eu sou capaz. Porque eu fui treinada durante a minha vida inteira para lidar com vocês. Fui treinada. Em campo de guerras e batalhas. Inclusive, eu conheço bem os principados das trevas. Os que se dizem príncipes, né? Lá de baixo, que dão as caras aqui pra mim, bater de frente comigo. Imagina qualquer um outro que se coloca à disposição
para trabalhar para eles? Se eu tenho que lidar de cara a cara com eles? Se o próprio dito, o primeiro do primeiro, já deu as caras para mim? Isso já aconteceu há uns 9 anos atrás, mais ou menos. Ele deu as caras para mim. E ele não veio sozinho. Ele nem veio sozinho. Veio ele e mais 7. Eram 7. Tinham 7 deles. Ao qual eu tentava tirá-lo dali. E ele falava que eu não iria conseguir tirar ele dali. Que eu não iria conseguir tirar ele dali. E que por mais que eu tirasse ele dali, não ia ter jeito pra mim. Porque eram 7. Se eu tirasse um, teria mais. Só que ainda assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu tirei. Porque, como eu digo, eu não ando sozinha. Não. Ele está comigo. Ele está comigo. E ele deu as caras. E ele não foi sozinho, não. Ele poderia ter ido só, né? Se ele é o primeiro dos primeiros, é o que comanda, por que ele não foi só? Por que ele teve que levar mais? 6, mais 7. E virou pra mim e disse pra mim que ele não iria sair dali porque eu pertencia a ele, porque eu iria trabalhar pra ele. Bati de frente. Eu bati de frente com ele. E de lá pra cá, ele tem tentado de tudo, absolutamente tudo que se possa imaginar e até o que está além da imaginação. Ele tem tentado e não conseguiu. Estou eu aqui. E é por isso que sempre ficam tentando mais e mais e eles não param. O inferno se levanta. Se remexe. Só que eu não dou a mínima pra isso. Enquanto eles remexem lá, eu mexo cá. O segundo dele, ele foi o primeiro. Levou os companheiros. Alguns anos atrás, quando deu as caras pra mim. Volta e meia, o outro fica aparecendo, né? Volta e meia, o outro fica aparecendo. O segundo deles, que se acham mais forte, porque eles acham que eles dominam e comandam tudo, né? Só que, gente, Deus é que move e faz tudo. E Jesus, assim como tantos outros espíritos evoluídos, está acima deles. Eles não podem com eles. Então eles não são os taus, né, que acha que é. Então volta e meia fica dando as caras, volta e meia fica aprontando, volta e meia fica armando. E é por isso que eu tô aqui agora falando tudo isso. É por este motivo que eu estou aqui toda agora falando. Porque já deu, já chega. Eu não vou ficar guardando, vou ficar segurando mais as coisas. Não vou. Entendeu? Eu bato de frente o tempo todo. Então, vamos lá. Eles estão tentando impedir isso aqui de acontecer. Porque estar aqui a falar, a trazer as coisas, é uma das coisas a qual eu tenho que fazer, que precisa ser feito. E eles ficam tentando. Tá? Ficam fazendo, armando joguinhos. Só que eles sabem com quem que eles estão mexendo. Eles sabem. Só que eles não param, né? Eles não param. Não param não, porque por mais que eles não consigam ter o êxito do qual eles querem,
eles vão atrasar, eles vão perturbar, eles vão atrapalhar, e o foco das trevas é esse. Se eles não podem conseguir o que eles querem, ter o que eles querem, eles tentam perturbar e atrapalhar. E atrasando mais as coisas, e foi o que isso tem feito até aqui, até agora, né? Atrasado tudo. Mas não porque eles estavam conseguindo, é porque a gente precisou esperar o momento certo, né? Só que o momento já chegou, por isso eu estou fazendo. Eles me conhecem, eles sabem quem eu sou. E eles ficam tentando, e eu estou aqui para bater de frente. Sei muito bem lidar com eles. Conheço muito bem os joguinhos, as tramas, tudo que eles vêm a fazer. E eu tenho quem me mostra, quem me fala, quem tá comigo. Então quando eles pensam em fazer algo, já tô eu ali sabendo. E querendo ou não, a batalha está aí, constantemente não para. A minha vida é uma guerra espiritual. E ninguém nem imagina. Tem inveja, né? Tem inveja. Vocês querem ter inveja das brigas com as trevas? Vocês querem estar aqui para bater de frente com os reis, os príncipes do inferno? Vocês querem o inferno inteiro se levantando para cima de você? Vocês querem ficar aqui no meu lugar? Sinta-se à vontade. Estou falando assim dessa forma porque é para muitos que estão aí, que fazem e se prestam a esse papel, ouvir, porque precisa chegar, porque eu já estou por aqui com isso tudo. Por aqui. Então, enquanto vocês fazem, eu sei o que vocês fazem. Isso é o que importa. É eu saber. Deus vê, Deus sabe. A lei divina, a justiça divina é a qual rege tudo e opera em tudo. E é somente ela a qual vocês vão prestar contas. Não sou eu aqui que tenho que fazer nada, porque eu faço de acordo com o que eu fui ensinada a fazer, ao qual me permite. Enquanto vocês destilam ódio, inveja e maldades, mexendo com trevas, servindo e alimentando as trevas, cuidado, porque depois, na hora de prestar as contas, a quem vocês tanto têm se alimentado vão vir buscar, é a qual e a quem vocês vão pertencer, é a qual vocês vão ter que ser levados, vão buscar a vocês, assim que vocês saírem do corpo, que desencarnarem, porque a morte não existe, o seu espírito é vivo, dentro ou fora do corpo. E aí, quando o seu espíritozinho aí sai do corpo, a quem vocês têm alimentado, pagado, feito barganhas e servido, vai vir buscar vocês e vai levar lá, ó, bem pra lá, bem pro lugarzinho deles lá, tá? Vocês vão prestar conta. Se vocês não for, já começam a prestar conta aqui em terra, porque Deus não deixa impune. E não é porque Deus é injusto, punitivo, que ele pune, não. É porque se você plantou, você colhe a semente que você plantou. As consequências, você comete crime, você vai pagar pelas consequências. Assim como é cometido crime aqui na matéria e você vai pra prisão, pagar as consequências, também tem os crimes astrais, os crimes que, né, não é permitido pela lei do universo.
de Deus, então o tribunal deles, da justiça, faz com que vocês paguem pelos crimes de vocês, tá? Então, alimentar almas, né? Fazer trabalhos sujos, mexer com coisas sujas, imundas, né? Que são diversos, que têm pensamentos, né? Ruins, intenções ruins, sentimentos ruins, tudo que é de forma negativa contra alguém, você está cometendo crime. Tá? E você vai pagar. Vocês vão pagar. Então, cuidado, gente. Vocês querem só fazer. Não sabem nem com que tá mexendo. Não sabem nem o que existe além do que vocês estão fazendo e mexendo. Tá? Ah, mas não me importa. Eu só quero saber do agora. É agora que eu quero. Tá. Já estão fazendo, né? Já fizeram, estão fazendo. Mas e aí? As contas chegam aqui também, né? As contas chegam aqui também, começam aqui. Mesmo que demore. Mas Deus tarda, mas não falha. A justiça dele demora, não é que demora, chega na hora certa. Deus trabalha de diversas formas e vocês até hoje não sabem como Deus trabalha. Não compreendem como Deus trabalha. Mas enfim, se quiserem saber e conhecer, tem que trabalhar muito em vocês para aprender isso. Tem que trabalhar, querer. Tem muito trabalho para fazer. Porque gente que faz esse tipo de coisa é imaturo. Não tem maturidade nenhuma. E a maturidade não se trata da idade, tá? Nunca foi sobre idade. Sobre a vida que você tem, o tamanho que você tem, a estatura que você tem, não se diz respeito a nada disso. E de fato são crianças rastejantes que não conseguem nem se sustentar sobre os joelhos para poder ficar ali engatinhados, ficam arrastando de barriga no chão. De fato, esse tipo de gente. E é para todos que estão envolvidos, que fazem, cometem esse tipo de coisa, tá? Então, assim, as trevas não querem nem saber o que vocês sentem, o que vocês pensam, nada a respeito de vocês. Elas só querem o que beneficia para elas. E se vocês estão prestando esse papel, são só mais figurinhas no álbum de coleção delas, dentre tantas milhares que tem. Você só é mais um. Só que esse mais um, pra eles faz falta, tá? Eles não querem perder, não. Eles não querem perder. Porque se tá fazendo tudo que eles querem, seguindo tudo da forma que eles querem e desejam, eles não querem perder, não. Então, é isso aí, né, gente? É isso aí. Então, assim, não adianta fazer as coisas ao qual vocês fazem. Porque eu conheço muito dessa vida. Muito, muito, muito. E está de pé, honrando a Deus. Não é fácil. É por isso que vocês escolhem estar prestando esse tipo de papel, esse tipo de coisa. Porque é melhor, né? Porque quem tem treva, quem anda com as trevas, elas não vão atrapalhar a vida, não. Elas não vão atrapalhar a vida, não. Porque estão servindo a elas. E quando elas querem ter, elas fazem de tudo. Elas te dão, elas tiram. Só cuidado, que se pisar na bola com elas, tá lascado. Ah, se tá lascado. E eu bem conheço. Que eu convivi alguns meses bem intenso. Mas por um lado, foi bom.
porque eu aprendi muita coisa. Eu vivi a minha vida inteira aprendendo e sendo ensinado e moldado pela luz. E a luz também às vezes permite você conviver com trevas também à sua volta, ali, para você aprender sobre eles. E eu aprendi. E eles me conhecem também. Eles me conhecem. E sabem que toda tentativa, tudo que eles fizerem, eles estão bem enrolados com isso, tá? Estão bem enrolados com isso. Eu vou estar trazendo aqui mais coisas. Tem muita coisa para trazer, para ser falado, para ser dito. E vou trazer sempre que der para fazer, eu vou trazer. Tudo que eles têm feito comigo, tudo que tem acontecido até aqui, todos os dias acontece, todos os dias. Julgar é fácil, caluniar é fácil, jogar pedra, pensar o que bem quer da forma que quer, fazer e agir da forma que quer, é fácil em relação às pessoas, né? Mas não sabem de nada do que se passa e acontece. Acha que a vida da pessoa é fácil, é simples, mas não é. Estar de pé todos os dias é só sobre a graça de Deus mesmo. E força. E força. Tá? Quem sustenta é Deus. Jesus, o príncipe ao qual eu amo. Eu amo demais. É um amor, gente, que vocês não têm ideia. E talvez até nessa vida, de acordo com o que tá, da forma que anda, não vai nem saber. É um amor, mas é um amor tão grande, tanto dele quanto ao que eu sinto por ele. É igual, é a mesma coisa, é uma coisa só. E às vezes parece que não é nem meu, é dele, tudo que eu sinto dentro de mim. Que é muito grande para carregar. É um amor que transborda, é um amor que passa por cima de tudo, é um amor que... Um amor incondicional, gente, é um amor assim, ó, que extravasa demais. Mas a gente tá aqui, dá conta e carrega, dá conta do serviço, né? Então, é isso. Para ter ele na vida de vocês, vocês precisam aceitar, mas aceitar não se diz a respeito de estar em casas feitas de tijolos. Aceitar ele é aceitar quem você é, aceitar a luz, a bondade, o amor, coisas boas. É só aprender a andar como ele, fazer as coisas como ele fazia e como ele faria e como ele faz, porque ele está presente no mundo. Ele nunca deixou de estar presente neste mundo e em lugar algum. Ainda irei falar sobre isso aqui ainda. Tá. Então, ele ainda tá aí. Ele faz. Ele está fazendo. É só vocês querer fazer como ele. Ele deixou o caminho. Quando ele diz que para chegar ao Pai é através dele, ele é o caminho, ele é a vida. É sobre isso. Ele deixou o caminho. Ele ensinou, ele veio para ensinar como fazer com a presença dele aqui no mundo. Ele não veio somente de forma ao qual ele usava as pessoas para poder deixar prescrito e fazer o trabalho para ele, não. Ele veio fazer, ele fez e ele deixou. Entendeu? Então, é só seguir o caminho. É só fazer e trilhar o caminho ao qual ele deixou e ele ensinou. Quando ele diz que ele é o caminho, ele é a vida, é sobre isso aí.
é sobre o qual vocês nem enxergam. O problema é que vocês ficam tudo com os olhos vendados só pra matéria e não enxergam nada do que está ao palmo dos olhos de vocês. Agora a gente que vive mais no espiritual do que aqui, a gente só vê tudo que é questão do espiritual e vê o da matéria. Só que a gente vê o que vocês não vê, sente o que vocês não sentem e por aí vai. Então, as trevas não vai ter como não teve o que queria em relação a mim. Ai, que eu trabalharia, que eu trabalho pra eles. Não, a mim não. Eu não tô aqui pra trabalhar pra eles, não. Eu ainda vou vir falar sobre isso aqui mais detalhado. Vou estar trazendo aqui os ocorridos, as coisas do qual eu vivi, que eu passei, que ocorreram pra vocês aqui. Então é isso por hoje. É isso aí. Só resumindo um pouco, né? Falando um pouco, porque a minha vida é muitas coisas, desde a gestação, né? E as tentativas desde lá até aqui não param. Mas eles sabem. Eles sabem que eles não podem fazer o que eles querem. Da forma que eles querem, porque eles não me querem aqui. Por eles eu nem estaria aqui. Mas aqui estou. E tenho que ficar até as coisas se concluírem. Nem quando eu pedir a Jesus para me levar de volta, me tirar daqui, ele não tirou. E eles falam que irei ficar aqui até o momento que for preciso. Então, gente, vão cuidar da vida de vocês, vão parar de alimentar as trevas, fazer coisas que não devem, porque vocês estão adquirindo muito karmas para vocês, coisas ao qual vai ser bem pior do que vocês levam a vida de vocês aqui, tá? Enquanto vocês ficam dessa forma, eu tô aqui vivendo a minha vida, muitas coisas, como vocês veem. Não tenho tempo pra esse tipo de coisas ao qual vocês fazem, não, tá? Enquanto ficam pensando em mim, desejando coisas ruins, eu tô aqui com um monte de coisa pra cuidar. Com tanta coisa pra cuidar que eu nem lembro, nem sei que vocês existem. Não faz nem diferença pra mim. Porque pra mim o que importa são pessoas boas, coisas boas, tudo que é voltado pro bem. E é uma pena que você se propõe a esse tipo de coisa, de serviço, ao qual vocês fazem e buscam a fazer sempre cada vez mais e cada vez pior. É uma pena, porque vocês são filhos de Deus, são espíritos de Deus. Deus não se agrada disso, ver os seus filhos perdidos. E vocês só atrasam ainda mais a evolução de vocês. É isso que vocês não se dão conta das coisas, não têm a clareza de nada e ficam aí perdidos, sucumbidos a esse tipo de coisas, né? Depois acham que vai fazer tudo que tá fazendo e vai pra um lugar bom. Ai, que Deus me guarde num lugar bom. Será? Deus te dá milhões de oportunidades para você fazer. Quem faz é você. Quem garante o lugar bom é você. E aí? O que você faz aqui, você colhe do outro lado. A sua recompensa, os seus, né? Vai ser do outro lado. Então, cuidado, gente. Cuidado.
E mesmo com que tudo que vocês fazem, eu não tenho sentimentos ruins por vocês. Por ninguém, por nada. Por nada. E sabe o porquê que as trevas tanto atacam e tanto tentam e fazem? Porque manipulam as situações, né? As ocasiões, as pessoas em volta. Então eles tentam de tudo e tramam para tentar fazer com que fica tão puxado e tão ruim, pesado e complicado para mim, para ver se eu vou me render a fazer conforme eles querem, a ser mais um ao qual eles usam por aí. Só que não vai, de maneira alguma. Então, como eu já conheço muito bem, não vai conseguir não. Eu conheço vocês muito, muito bem, tá? Então é isso por hoje. Depois eu trago mais coisas aqui. Foi só um breve resumo, porque precisa ser falado, precisa ser dito, porque eles não param, eles não estão parando. E estão fazendo coisas absurdas, grandemente absurdas. E se eles querem bater de frente, como sempre foi, sempre aconteceu, estou aqui, estamos aqui. Então eles estão fazendo isso tudo para impedir que eu venha aqui fazer. Estou fazendo. Comigo funciona assim, dessa forma. O que eu tenho para dizer eu digo, o que eu tenho para fazer eu faço. E é isso.